Boa noite a todos, boa noite a todos, aos que estão presentes aqui na base do Instituto ID Prover em Campinas, que a paz de Yahshua esteja com cada um de vocês, e aqueles que estão no nosso canal de comunicação do Instituto ID Prover. Hoje, um dia abençoado, creio que para todos, independente da situação e das adversidades que a gente vem enfrentando na nossa vida, porque o Senhor é quem nos guarda, quem nos protege, e é aquele que nos abençoa, independente das circunstâncias vividas. Hoje, o tema de estudo é escolhendo a quem amar. É sobre isto que vamos falar hoje. Então, antes da gente começar, eu gostaria de estar fazendo uma breve oração, uma oração rápida para aqueles que já estão acostumados a estar conosco, para a gente poder dar início a esse estudo de hoje. Perfeito? Porque a reunião missionária ele tem um intuito da gente se aprofundar na palavra e buscar um pouco mais de conhecimento, né, para edificação das nossas vidas. Então, vamos lá. Pai eterno, que sejamos edificados por meio deste ensino, em nome de Yahshua. Que o poder e operar do Espírito da Verdade haja em nossos corações para a glória do Pai eterno. Que esta noite de sexta-feira nós possamos encontrar refúgio, Senhor, no teu coração. E que essa palavra ela possa abrir os nossos entendimentos, para que a gente possa agir de forma diferente, ao qual, por um ou outro motivo, a gente não estava agindo em outro momento. Em nome de Yahshua, que o poder e operado Espírito de Yahweh esteja na vida de cada um que está presente. Sempre quando a gente inicia o estudo, eu faço uma breve explanação do tema, e a gente vai falar um pouquinho então sobre essa questão de escolhendo a quem amar, que está em Mateus capítulo 5, versículo 46. Aquelas pessoas que estão assistindo em sua casa nesse momento pela live, que sejam abençoados pelo Eterno, que sejam edificados pelo Eterno, e que tenha no coração o desejo e a expectativa de serem transformados por meio desta palavra. Vamos lá. Escolhendo a quem amar. Você é uma pessoa seletiva? A primeira questão para a gente poder falar sobre esse tema a gente precisa entender se nós somos uma pessoa seletiva. Acredito que todos nós somos, em algum momento, seletivos. E isso é da própria natureza humana. O estudo de hoje, escolhendo a quem amar, não é sobre ser seletivo em suas convicções de vida, mas quando o amor incondicional torna-se condicional. E essa condição o impossibilita de olhar para as pessoas sem um senso de escolha, julgamento, sentenças e até mesmo justiça própria. Nossa natureza vai nos conduzir a ser seletivos no amor. Isso nos leva para um caminho de um coração intencionado para o relacionamento, seja coletivo, para amizades e o ciclo de relacionamento mais próximo de você. Entretanto, o que aprendemos por meio da natureza divina de Yahshua é que expressar o amor incondicional faz parte do processo de todos aqueles que querem seguir o caminho que ele nos ensinou. Logo, devemos amar sem escolher quem. Ajudar sem conhecer a pessoa.
cooperar sem querer nada em troca, fazer o bem sem buscar o reconhecimento por aquilo ou se colocar no lugar dos outros, sem esperar que alguém se coloque no seu lugar quando precisar. É algo muito simples. Às vezes fazemos alguma coisa para as pessoas e a gente fica esperando algo em troca. A gente fica esperando que aquela pessoa venha nos retribuir na mesma moeda, vamos dizer assim. Mas a questão da palavra do Eterno, quando a gente vai estudar sobre essa questão de amar as pessoas incondicionalmente, nós não podemos esperar de ninguém, seja quem a gente estiver ajudando, seja o que estivermos fazendo. Nós precisamos simplesmente fazer. É doar sem querer receber. É demonstrar o amor sem falar uma palavra ou gesto, simplesmente por ação ou comportamento. Sabemos que o mundo está cada vez mais perigoso e que devemos ter cuidado e escolher a quem amar faz parte do processo para não se ferir, se magoar ou até mesmo colocar a sua vida em risco sem a necessidade. Por isso devemos escolher quem amar. Essas são respostas e argumentações que a nossa natureza humana busca encontrar para dar à consciência um caminho para a aceitação e uma impressão de paz interior. Ou seja, em outras palavras, às vezes nós não ajudamos, nós não fazemos algo por alguém porque nós se colocamos na defensiva. Por um medo, por um receio, ou por simplesmente ter medo do que pode vir a acontecer. E isso tudo é um capricho da nossa consciência, buscando um caminho de que a gente precisa encontrar um conforto, uma paz, para que a gente não faça aquilo que muitas vezes o Espírito está imprimindo em nossos corações para que a gente tome uma ação, tome uma atitude, faça alguma coisa. Mas se você verdadeiramente está em Cristo, o que diz a tua consciência espiritual a este respeito? Conforme os ensinamentos do próprio Messias. Começamos agora a nossa reunião missionária de hoje, esperançosos por encontrar respostas, edificação, por meio da palavra do Eterno. Boa reunião missionária a todos nós, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão assistindo a live e aqueles que vão assistir em outro momento, né, pelos nossos canais de comunicação. Bem, comportamentos contrários que o impede de amar incondicionalmente. E você passa a fazer escolhas. A primeira questão que a gente vai estudar aqui, e a gente vai ver no dia de hoje, é a questão das mágoas, feridas e decepções. Perfeito? Então, este vai ser o primeiro momento que a gente vai... É o primeiro comportamento que a gente vai estudar um pouquinho mais sobre ele. Esse comportamento, ele nos leva para um coração vingativo ou de ressentimento. Por quê? A pessoa ela pode estar magoada e ressentida. E algumas pessoas elas podem estar magoadas e elas se tornam vingativas. Elas querem vingar aquela situação e aí elas acabam, por essas feridas, impedindo de amar incondicionalmente as outras pessoas. Seja elas fazendo parte do nosso meio, fazendo parte da nossa vida, ou pessoas um pouco mais distantes da nossa linha de relacionamento mais próximo. Em Mateus 5, 38 e 39, nos ensina o seguinte: vocês ouviram o que foi dito. Isso era o Messias falando aos seus discípulos e ao povo que estava ali presente. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Essa palavra
ela já tem aí o quê? Mais de 2000 anos, certo? E é fácil de ouvir ela? É fácil de praticar ela? É fácil de você pegar assim, uma pessoa chega e te dar um tapa no rosto e você fala, não, bate do outro lado. Não é fácil. E olha que interessante. Yahshua, o nosso Senhor, o Messias, fala o seguinte: eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Você sabe o que é isso? Não se opor ao perverso? É você, né, ser ferido, ser magoado, ser decepcionado, ser traído e simplesmente não se opor a ele. Simplesmente tocar a tua vida adiante. Agora, é possível nos dias de hoje? É possível fazer isso nos dias atuais? O homem com a sua consciência natural, plena, em todo vapor, ela consegue fazer isso de forma simples? Na maioria das vezes, somos reagentes. Ou seja, reagimos de acordo com os acontecimentos em nossa volta. E o senso de justiça próprio vem de acordo com o que achamos por ser justo ou não. E a partir daí agimos. Agora, como não se opor ao perverso e dar a outra face para aquele que lhe acabou de dar um tapa? O único remédio, a única coisa que podemos fazer, somente aprendendo a viver como Jesus viveu. Ou seja, para que a gente tenha esse comportamento que Yahshua espera de nós, para que a gente haja conforme está escrito na palavra, nós temos que aprender com Yahshua. Por meio do Espírito Santo, por meio do Pai, que o poder dele seja derramado nas nossas vidas, ao modo que verdadeiramente sejamos quebrantados, espíritos quebrantados, para suportar toda a pressão, toda a opressão, todo o meio que nos cerca, para que a gente não se torne essa pessoa reativa. Ou seja, reagir conforme a cada situação, conforme a cada circunstância. A pessoa fala algo para você, você já está lá levantando a voz. Mas a pessoa nem ia falar só um bom dia às vezes, mas você já está tão reativo com a vida, com as coisas, com a dificuldade, você já vai e já levanta a voz. Ou, às vezes, por algumas circunstâncias já acontecido na tua vida, a pessoa chega perto de você, você não quer nem, você já se arma, você já não quer conversar, já não quer saber, porque nós demonstramos, né, através do nosso corpo. Muitas vezes nós demonstramos através do nosso corpo a nossa insatisfação, a nossa indignação, a nossa mágoa, e as pessoas percebem isso. Muitas pessoas percebem, outras não. Este é uma das questões que impede a gente de amar. E a outra? Vocês estão curiosos aí ou vocês já sabem qual é a segunda parte que impede? O pessoal daqui já matou. Eu sei, então tá bom. A outra questão é aspectos culturais e religiosos. Uau! Mas a religião, o cristianismo, porque religiões tem várias, né? O cristianismo, ele não serve para nos ajudar a amar incondicionalmente? Sim, deveria. Eu acho que o grande propósito do cristianismo é fazer com que a pessoa, no final, no decorrer do teu processo, no decorrer da tua transformação, ame incondicionalmente. Que a própria palavra do Eterno declara isso, né? Você vai conhecer a minha igreja quando você vê as pessoas amando incondicionalmente. Então, o fruto, né? O fruto final do Espírito Santo num homem transformado é o amor incondicional. Certo? Mas olha que interessante, aspectos culturais e religiosos interferem e você começa a escolher a quem amar. Então vamos entender isso daqui. Gálatas 2:9. Reconhecendo a graça que me fora concedida, isso é Paulo falando. Tiago, Pedro e João, tidos como coluna, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que
devíamos nos dirigir aos gentios e ele aos circuncisos. Uau! Aqui nesse momento, se você for ler o texto inteiro, é um momento onde existe um grupo de pessoas influentes que queriam que Paulo parasse o trabalho dele, certo? O ministério dele, que estava direcionado aos gentios. E que fosse fazer junto com Pedro aquilo que Pedro já estava fazendo. Mas, na discussão, no desenrolar lá da história, você vai ver que Paulo e Pedro conseguem chegar num consenso, como está escrito aqui, e aí eles definem: você vai cuidar de um povo e eu vou cuidar de outro povo. Perfeito? Mas olha que interessante. Aqui quem colocou praticamente os discípulos em confronto foi pessoas influentes. Perfeito? Lá não denomina se é certo, se era a religião da época, né? Que dominava ali o poder religioso da época, mas eram pessoas influentes que detinham do poder e que estavam colocando eles naquele momento na parede para ver qual o caminho que eles iam seguir. E entre eles, os discípulos, eles então fizeram esse trabalho. Como Paulo estava declaradamente cumprir a missão que Yahshua tinha deixado para ele se dirige aos gentios. E Paulo, ele mantém ali, né, o caminho ao qual também Jesus o confiou, que era o quê? Os circuncisos. Perfeito? Mas olha só, você pode ver que a própria religião, ela impõe uma divisão. E aí, muitas vezes, você vai perceber. E hoje é claro, nos dias de hoje. Quantas pessoas não dizem que da minha denominação todos vão ser salvos e da tua? A minha denominação, não, a minha denominação é perfeita. Vem lá conhecer. Entra nela, você vai ver que maravilha. Mas e a tua? Não é assim que as coisas acontecem? Não é assim que as pessoas olham? Olham por denominação, olham por estrutura, olham por o quanto uma estrutura pode verdadeiramente receber bem as pessoas, né? Se tem boas cadeiras, se está bem para acomodar as pessoas. Então tudo isso é feito nos dias de hoje. E a questão do aspecto cultural. Cada região, se você pegar um núcleo de um bairro, se você pegar um núcleo de uma cidade, de um estado, de um município, de um país, de nações, a forma que as pessoas vivem interfere no conhecimento da palavra. Interfere na forma que as pessoas entendem a palavra. E é um modo que elas passam a viver a palavra. Então, ou seja, através daí, alguns lugares dizem assim: não, você aceitou Jesus, você é separado, agora você vai amar os da casa, da igreja. Quem está de fora, você está de fora, está contaminado, deixa lá. Não foi isso que Jesus ensinou. As pessoas não falam isso abertamente, não falam. É uma forma velada. Para quem vive no meio, para quem está no meio, entende como a coisa funciona. Certo? Os primeiros discípulos enfrentaram inúmeras questões culturais e religiosas e teológicas também, e também filosóficas. E foram perseguidos por isso. Muitas das vezes, a religião e os aspectos culturais servem mais para dividir do que criar unidade. E é necessário que ocorra tais questões para que aqueles que estão em Cristo possam manifestar o amor que ele tem derramado sobre sua vida, os verdadeiros discípulos. A base de estudo, então, meus irmãos, está em Mateus, capítulo 5, versículo 46. E como vocês sabem aqui, a gente coloca de 2 a 3, de 2 a 3 versões, para que a gente tenha um entendimento maior sobre aquilo que a gente vai estudar. Então, a King James 1611 nos traz o seguinte texto: pois, se amardes os que vos amam, que recompensas tereis? É uma pergunta. Não fazem os publicanos o mesmo? Uau! É um confrontamento. É um confrontamento direto. A questão é o seguinte: se você quer viver o evangelho, sinta-se confrontado por ele. Porque o teu modo de vida precisa mudar.
Se o evangelho não te confronta, significa que você não está vivendo o evangelho. Você está vivendo uma realidade que se opõe ao evangelho. Porque o evangelho, o objetivo do evangelho é confrontar a tua natureza. O objetivo do evangelho é confrontar as tuas raízes malignas, que são os pecados que está no homem caído. Este é o principal fundamento do evangelho. Jesus não veio para abraçar, como ele mesmo diz, ele veio para dividir. Ele veio para mostrar o caminho certo. Agora, escolher cabe a cada um. Perfeito? Então, na nova versão transformadora, se amardes apenas aquele que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Uau! Você para e analisa. E faça essa reflexão para você mesmo, sem olhar para outra pessoa. Você não escolhe quem você ama? Escolhe. Agora, que recompensa você vai receber? Essa é a pergunta. Sabe aquela questão dos galardões? Entenda uma coisa, quando você estiver colocando o teu tesouro na terra, ele fica na terra. Quando você estiver colocando o teu tesouro na eternidade, ele não fica na terra. Aonde você está colocando o teu tesouro? Onde você está plantando as tuas moedas? Agora vamos para outra parte, que na versão transformada na linguagem de hoje. Se vocês amar somente aquele que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Ou seja, aqui já vai um pouco mais, o texto já é um pouco mais direto. Por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Já bem objetivo. Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Ó, palavra abençoada. Eu não sei se vocês estão com o espírito de dar glória a Deus. Ou de falar, Senhor, obrigado por essa palavra maravilhosa. Mas ela é transformadora. Porque ela faz uma divisão. O modo, a tua realidade de enxergar a vida, ela vai confrontar o teu jeito de ser. Ela vai confrontar o jeito que você serve ao Criador. Perfeito? E me diga uma coisa se não é verdade. Não é bom você sentar na mesa com aqueles que você ama? Não é bom você fazer coisas boas para aqueles que você ama? A recompensa tua você já recebeu, tá ali. Não esperem do Senhor por coisas que você está fazendo através da tua natureza natural, carnal. Isso não é maravilhoso? Porque nos faz uma divisão e a gente vai entender no decorrer. Né? Isso é bom. Existe o lado positivo disso daqui, e a gente vai entender. Mas também existe o lado negativo, que pode ser que faça com que a gente perca a eternidade, porque a gente coloca isso como o estilo de vida, como um propósito de vida. A gente escolhe quem amar. E aí entra um problema. Perfeito? Então vamos entender isso daqui. Se vocês amam somente aqueles que o amam, por que esperam de Deus que Deus lhe dê alguma recompensa? Isso daqui é uma questão quase que insolúvel. Se você olhar ela bem com a lupa, ela é quase insolúvel. Ela só não é insolúvel, ou seja, só não é impossível de resolver, porque Yahshua veio à Terra e nos ensinou o caminho. Porque o homem mesmo, ele não consegue codificar esse caminho. Não sei se vocês estão entendendo. Perfeito? Porque a nossa realidade, como aprendemos a amar, a gente põe em prática. Aprendemos, a gente põe em prática. Então a realidade que a gente conhece, perfeito? É diferente da realidade da palavra. Concordam comigo? E é por isso que entra uma divisão, uma ruptura do velho homem, do novo homem, como a palavra descreve. Perfeito? Mas aí você precisa aprender a andar novamente. Concordam comigo? Então vamos lá. O amor divino é incompreendido por nossa natureza humana e nossa mente finita. É a primeira ponta que eu preciso entender. Vocês entendem que a sua natureza humana e a tua mente
faz com que você não compreenda o amor de Deus, o amor de Yahweh. Vocês concordam com isso? Que nós não conseguimos ter a dimensão, o dimensionamento do amor de Deus sobre as nossas vidas? Porque, aqui mesmo já diz, porque a nossa mente é finita. Guarda isso para você. A tua mente é finita quando você está vivendo somente na tua natureza humana. Uau! Então, quando? Então significa que existe algo aí que eu posso fazer para viver a experiência infinita, vamos dizer assim. Criar uma mente infinita. Sim. Portanto, para compreender o amor por meio da natureza divina, como o Messias nos ensinou, necessitamos que a nossa consciência seja expandida para conhecer a realidade de vida por meio do mundo espiritual. Em outras palavras, viver por meio da eternidade, do imaterial e do relacionamento com o eterno. Perfeito? Agora vocês entenderam as duas diferenças? A mente finita vai viver com as coisas da terra, com a natureza humana, impregnada nas coisas daqui. Ok? A natureza espiritual, ou seja, o desenvolvimento da consciência espiritual, vai te levar a quê? A expandir a tua consciência e você começar a buscar o quê? Um relacionamento com o Pai Eterno, com o Yahshua e com o Espírito Santo. Então tua mente vai expandir de uma mente finita, temporal, para uma mente infinita, atemporal. Uau! Aí, a partir daí, você vai compreender as coisas do reino de Deus. Agora me diz uma coisa, é fácil? É simplesmente falar assim, não, tá bom, Senhor, eu estou aqui, agora eu vou viver na natureza, né, na minha consciência espiritual, agora eu quero expandir minha consciência infinita, pronto, ok. É assim? Não, não é. Eu preciso aprender a caminhar por meio da palavra. Eu preciso aprender a viver por meio da palavra. Eu preciso aprender a viver por meio do relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para que verdadeiramente a minha consciência consiga compreender a dimensão espiritual e também a dimensão natural. Perfeito? Então, vocês estão entendendo tudo, né? O pessoal que está aqui comigo, tá tudo tranquilo. Então, assim, beleza. Para mim, tá todo mundo entendendo a aula de hoje. Aí eu vou seguindo aqui, tá? Agora vamos compreender um pouco sobre a nossa natureza natural, carnal, em relação ao tema de hoje. Escolhendo a quem amar, Mateus capítulo 5, versos 46. Uma pergunta que você deve estar fazendo agora, então. Por que fazemos isso? A outra questão que você deve estar se perguntando. Quais são os seus efeitos e consequências na minha vida? E a outra questão que você deve estar ali, tá? E o que de fato deveríamos fazer? Perfeito? Eu acho que isso vai ajudar a gente a encontrar algumas respostas e o porquê nós escolhemos, né, a quem amar. Perfeito? Lembre-se que o versículo de hoje é: se vocês amam somente aqueles que os amam, porque esperam que Deus lhe dê alguma recompensa. O amor em sua forma da natureza humana. E então, o porquê fazemos isso? A primeira questão, vamos lá. Para a nossa natureza humana, o amor é um sentimento de afeição ou atração intensa que uma pessoa experimenta por outra, ou por um ente querido, por lugares, animais ou coisas. Sendo que este sentimento é diferente um do outro. Por exemplo, o amor que você sente por um lugar é diferente do amor que você sente pelos seus pais, famílias, pessoas em geral e um casal, por exemplo. Perfeito? Ou seja, significa que o Eterno já deixou no nosso coração, na nossa consciência, codificado a nossa forma de amar e ela é de forma individual a cada pessoa, a cada interação, a cada relação, a cada situação que você vive, que você experimenta, que você prova. Portanto,
Nossa natureza humana expressa o amor de diversas formas e maneiras. Podendo ser construtivo para o bem, ou seja, você pode amar de forma construtiva para o bem, ou você pode amar de forma destrutiva para o mal, ou seja, provocado por ciúmes, raiva, fúria, e isso vai te levar à destruição. Uau! Quantas pessoas hoje parece que a possessão, né, de ter posse por outra pessoa, certo? Quantas pessoas a gente conhece que parece que a outra pessoa sei lá, é domínio dele. Isso é um amor destrutivo. E a gente vai entender um pouco sobre isso. Uma coisa é certa, o amor é o centro de disputa entre o bem e o mal. Perfeito? E o que você vai se tornar diante das interações do amor vai determinar se você escolherá quem amar ou simplesmente vai amar. Ou seja, conforme a tua realidade, conforme a tua interação, você vai escolher quem você vai amar ou você simplesmente vai amar. Porque a tua natureza já foi condicionada que você pode amar várias coisas, seja ela lugares, objetos, pessoas, de forma diferente. Uau! É como se cada interação fosse um código diferente. Isso é maravilhoso. Perfeito? Então, eu não posso dizer que assim, não, porque assim, ó, tenho que reprimir o meu amor, porque peraí, é uma pessoa distante, não conheço. Aí vai das tuas intenções na tua consciência. Vai a forma que você intenciona as coisas, que daí é diferente de tudo. Mas se você tiver com o coração livre, puro, verdadeiro, sincero, o teu amor, né, vai ser expresso de forma natural. Agora vamos entender uma coisa aqui. Nesses caminhos de escolhas, um vai te libertar. Uau! Um vai te libertar. Já o outro irá lhe tornar prisioneiro dessa forma de amar. Meu Deus. Vamos entender isso aqui rapidinho? A primeira questão é, nossa, eu amo, por exemplo, um casal. Vamos pegar um exemplo para a gente aprofundar. Um casal. Ele pode ser um casal liberto na forma de amar, ou pode ser um casal aprisionado na forma de amar. Por quê? Porque se um ama para o bem, o outro pode amar para o mal. Como ter posse sobre aquela pessoa, como aprisionar aquela pessoa, querer aquela pessoa só para ela. Ou você não conhece pessoas assim. E isso é negativo, isso é destrutivo. E aquilo acaba te aprisionando, porque você acaba sendo privado também de viver um amor limpo, puro, verdadeiro. Então você também está fazendo escolhas neste sentido. Agora, presta atenção numa coisa. Lembre-se, a sua natureza humana emite várias frequências de amor. Uau! Sabe quando você pega um rádio, vou colocar numa sintonia, depois você pega, muda a sintonia, depois você pega, muda a frequência, e ali você vai ter várias rádios diferentes? Assim é o teu amor. Olha como Deus te construiu de forma perfeita. Meu Deus. Sendo assim, você pode amar incondicionalmente, sem violar os seus sentimentos. Isso não é maravilhoso? Então, assim, eu não posso chegar no trono do Eterno e falar assim, eu não consegui amar incondicionalmente porque eu tive que me privar. Eu não tinha mecanismos em mim, né, para que eu fizesse separação do amor. Isso o Eterno já criou em você. Você já foi criado assim. Isso não é maravilhoso, meus irmãos? Claro que é. E aí vamos entender. Só que a nossa natureza humana, lembre-se, ela é o quê? Carnal. E aí ela atrapalha tudo. Em outras palavras. Ela vai nos levar o quê? Para o caminho mais difícil. Por isso
escolhemos a quem amar. Uau! Então, por que acontece essa disfunção no homem? Por causa da sua natureza carnal, por causa da sua natureza humana. Uau! Isso não é maravilhoso? Claro que é. Porque quando você conhece isso, eu tenho dito uma coisa aqui no interno do nosso instituto, quando você conhece, quando o homem tem autoconhecimento de si, ele começa a entender como interagir. Ele começa a entender como mudar a tua realidade, como mudar a tua vida, como mudar as tuas coisas. Agora, quando o homem não tem um autoconhecimento, ele simplesmente vai conforme a maioria. Conforme as coisas acontecem, conforme as coisas vai surgindo diante dele. E se você estiver vendo essa mensagem, você já não é mais uma pessoa que não tem a compreensão do que é o correto. E você não vai poder chegar diante do trono e falar assim, não, a minha natureza carnal, eu não entendia isso, eu não compreendia isso, eu não sabia que eu era assim. Não, você está entendendo hoje que a tua natureza carnal, a tua natureza natural, ela foi criada para você ter uma frequência de amor infinita. Você pode amar várias coisas de formas diferentes sem interferir no teu interior. Isso é maravilhoso. E algumas pessoas você vai amar mais, outras você vai amar menos, de forma diferente, mas conforme a palavra, você vai ter um amor incondicional de forma geral para todos eles. Perfeito? Agora vamos ver algumas características que nos leva a fazer tais escolhas. Tem hora que eu falo aqui correndo aqui que até eu não... Meu Deus. Vocês estão preparados aí para ver as características? Sim! A primeira característica, que para mim ela é uma das mais importantes, na verdade, quando a gente fala na questão de escolher quem amar. E se você fazer uma reflexão sobre isso, você vai encontrar que aí é como se fosse uma raiz primária que vai puxar as outras coisas na tua vida. Acepção de pessoas. É por isso que a palavra ela é bem prática ao dizer assim, o Eterno não faz acepção de pessoas. Isso é bem categórico, não tem nem como querer inventar ali um texto para inventar um contexto e um pretexto e terminar todo o texto do jeito que eu quero. Não tem nem como. Porque a acepção de pessoa é praticamente é uma forma bem direta e bem objetiva. O Eterno não faz acepção de pessoas. O modo ou a forma com que olhamos para os outros é determinante para quem escolhemos amar. Uau! Então significa que a forma que você olha para as pessoas, para o seu mundo em tua volta, é o que determina a forma que você vai escolher amar. Que maravilha! Mas vamos lá, Mateus 5,46 nos adverte, né? É uma advertência. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Então vamos entender as características em relação à acepção de pessoas e quais são essas características de forma mais clara na nossa sociedade. A primeira questão é o status. A segunda questão, influência. E a terceira questão que a gente vai ver é o poder. Perfeito? Para a gente entender um pouquinho dessa separação que a gente faz, dessa confusão toda que a gente acaba fazendo, né? Deus deixou tudo perfeitinho em nós, mas a gente ainda acha um jeito de colocar as coisas fora de lugar. Então vamos entender. Se é a forma que a gente olha, é por isso que o Senhor Jesus fala que o quê? Os nossos olhos, ele é a luz da alma, não é? Mais ou menos assim, em outras palavras? Ou seja, da forma que a gente olha, da forma que a gente coloca isso no nosso coração, é a forma que a gente projeta a realidade externa. Então a primeira questão que a gente vai ver é o status. O status está relacionado à posição social. Me diz uma coisa, para vocês que estão assistindo em casa e para vocês que estão aqui. Nós não olhamos a sociedade como uma pirâmide social? Olhamos. Porque nós somos doutrinados assim. Existem a classe mais poderosa, a classe mediana
e existe a classe mais baixa, vamos dividir em 3. Existe, a gente olha assim. E dentro dessas classes, existe outras subclasses. E nós olhamos assim. E dessas subclasses, existem outras subclasses. E nós olhamos assim. A posição social. Ou você, quando vê uma pessoa chegando bem aparentada, né, bem vestida, bem trajada, com carrão, com coisas, né, modernas, você já não olha aquela pessoa diferente daquela pessoa que chega, às vezes, ali, né, numa condição inferior. Fazemos ou não fazemos? Fazemos. Olhamos. Porque nós somos doutrinados a isso. O nosso mundo nos ensinou que é assim. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, o que você precisa fazer? Estudar, trabalhar, encontrar um bom emprego, constituir uma família, ter riquezas, propriedades, uau! E uma receita para você terminar a tua velhice. Não é assim? Essa não é a receita do bolo? Não é a receita que todo mundo busca? E não é assim que a gente interage com as pessoas? Níveis de liderança? Uau, aquele ali é prefeito, aquele dali é, vamos pegar a nível, né, é governador, aquele ali é vereador, aquele ali é líder do bairro. Ou, na questão religiosa, né, esse daqui é o diretor-presidente, esse daqui é o obreiro, é o pastor. Não é assim? Claro, porque nós somos doutrinados a essa hierarquia. Mas olha só que interessante. Olha a advertência. Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Então, que diferença que a gente está fazendo na sociedade em servir a Cristo? Qual que é a nossa diferença, meus irmãos? Eu não estou entendendo. Tá vendo como a palavra está sendo muito direta para nós hoje? Qual que é a nossa diferença na sociedade? Qual que é a nossa parte? Uau! Isso é maravilhoso. É libertador. Por quê? Porque nós temos que viver a nossa parte. Ou você acha que não? Jesus fez tudo, eu posso deitar num berço esplêndido e acabou. Então para que serve a palavra dele? Se não é para nos confrontar e fazer com que a gente mude da nossa posição. Agora vamos entender uma outra coisa, uma outra questão. Em 1 Samuel 16:7 nos diz o seguinte: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, posição, pois eu o rejeitei. Uau! O Senhor não vê o homem. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Olha a divisão aqui, meu irmão. Você quer olhar as coisas como Deus vê? Você quer amar como Deus ama? Olha para as pessoas através do coração delas. Não através da aparência. Se está bem vestido, se está bem trajado, se tem posses, se é uma pessoa bem-sucedida financeiramente ou não. Se é uma pessoa bem estudada, bem esclarecida. Às vezes tem pessoas que não têm tanto conhecimento acadêmico e é uma pessoa muito esclarecida da vida, por exemplo, que pode dar inúmeros conselhos. Mas não tem lá o seu título de doutor. Mas é uma pessoa, se você sentar, vai te dar uma lição sobre a vida. De caráter, de moral, de ética, de integridade, de valores que parece que a sociedade atual esqueceram esses valores. Colocaram ali na gaveta e não quer nem mexer. Agora, eu preciso entender. A posição que uma pessoa ocupa na sociedade faz com que as pessoas se espelhem nela. E, infelizmente, somos doutrinados a viver uma vida por meio da aparência, da superficialidade e de sentimentos não verdadeiros. Ou seja, irmãos, estamos na Terra, fomos doutrinados para viver uma vida falsa. Em outras palavras, de forma bem direta e objetiva. É por isso que muitos têm a dificuldade de fazer o retorno para casa. Ou seja, o arrependimento de entender a palavra. Tem muitas pessoas que dizem, lê a palavra e não entende. Mas tem coisa que é tão objetiva. Tem coisas que é tão direta que não precisa aquela, eu tenho que estudar lá teologia, depois eu tenho que
tá todo final de semana na escola dominical, que depois, sei lá, passa 10, 15, 20 anos e a pessoa não muda. Ou você acha que essa palavra de hoje ela é complexa? Não, ela é muito, muito direta, muito objetiva e ela separa as coisas. Concordam comigo? Uau! Deste modo, vamos buscar relacionar com pessoas que se encaixam em nosso modo de vida e a forma com que enxergamos o mundo à nossa volta. E o nosso comportamento vai de acordo com essas interações e realidades de vida que criamos. Por isto que amamos as pessoas que nos amam. Pois esse tipo de amor não requer cobrança, apenas satisfação, prazer e contentamento. Duro isso, né? Se a gente olhar, é duro. Se a gente parar para observar, aqueles que dizem estarem convertidos em Cristo deveriam estar florando o amor. Deveriam estar simplesmente amando, mas não conseguem. Às vezes precisa uma tragédia, como acontece nos dias de hoje na região sul, para que as pessoas de um país inteiro e de outras nações se unam em torno daquela sociedade. Mas precisa acometer uma tragédia. Ou seja, a pessoa simplesmente não tem uma ação se não tiver algo que move ela para aquela ação. Certo? A outra questão é a influência, que, em outras palavras, é quando uma pessoa ela pode influenciar na vida de outra pessoa, ou você mesmo, né? Tá influenciando. Uma pessoa influenciando a tua vida e você influenciando na vida de outro. Gálatas 2,6. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Isso aqui é Paulo, né, sobre aquele assunto que eu comentei anteriormente. Ele está dizendo o quê? Que as pessoas, quanto aos que pareciam influentes, ou seja, aqueles poderosos da época, para ele não fazia diferença nenhuma. Porque ele aprendeu que Deus não julga pela aparência, como a gente viu. Ou seja, quando você olhar uma pessoa influente, você tem coragem de dizer no teu coração que para você essa pessoa não faz diferença nenhuma. Porque tais homens não me acrescentaram nada. Isso muda tudo a nossa forma de ver, a perspectiva de olhar o mundo, de encarar as coisas. Por quê? Normalmente as pessoas olham para as pessoas como pirâmide. Aquela que está num degrau mais em cima, numa escada, está num degrau mais em cima, falam, ali e tal, eu quero chegar, eu quero ser parecido, quero ir por esse caminho. Mas aqui a palavra já diz o seguinte: viva a tua vida conforme Deus preparou ela para você. Não queira lugar, posição, ocupar, estar em lugar que Deus não determinou para a tua vida. E estar no lugar, às vezes, de influência, se você for colocado naquele lugar, você tem que ter no teu coração aquilo que Paulo está dizendo aqui. Este lugar ou essas pessoas não fazem diferença para mim. Porque Deus, ele não julga pela sua aparência. Fomos doutrinados, de novo, a ver as pessoas de que forma? Por rótulos. Doutor, perito, mestre, especialista, ídolos, entre tantos outros adjetivos que poderíamos colocar aqui com um único objetivo: influenciar o seu modo de pensar, imaginar o mundo. A partir daí, a gente passa a tomar as nossas decisões que irão refletir no seu comportamento. Ou seja, sabe quando você fala, nossa, aquela pessoa tem especialidade em A, aquela pessoa, quando a tua mente consente isso, aquela pessoa tem um poder, mesmo indiretamente, mesmo que você não tenha essa certeza na tua consciência, ela tem o poder de entrar no teu inconsciente e mudar a forma de você dirigir a tua vida. Em outras palavras,
Até isso a gente tem que ter cuidado. Olhar quem são as pessoas que têm o poder de influenciar as nossas vidas. A outra questão relacionada ao poder, e aqui a gente vai falar da autorrealização, do dinheiro. Em 1 Timóteo 6, 9 a 10 diz o seguinte: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Essa palavra, ela traz um divisor de água nas nossas vidas. Por quê? Muitas pessoas escolhem quem amar por causa do dinheiro. Muitas pessoas que estão em lideranças religiosas se interagem com outras pessoas com segundas intenções, por causa do dinheiro, por causa do status, por causa daquilo que a pessoa pode lhe oferecer. Né? Por causa onde a pessoa pode, às vezes, te colocar como posicionamento. Mas não há ali um amor verdadeiro. Não há um amor sincero. É algo intencional. O caminho que leva ao poder deste mundo é largo e com muitas ofertas malignas. E a maioria aceitam o caminho. Como a palavra descreve, este desvia-se da fé. A partir deste ponto, a pessoa vai escolher quem amar e viverá por meio de um estilo de vida onde as intenções do seu coração é conquistar o poder. Tem pessoas que têm o desejo no seu coração, por exemplo, de conquistar fortunas. E ele vai batalhar a vida toda como propósito de vida em adquirir fortuna. E aí ele vai fazer a seleção, vai escolher o caminho, vai trilhar o caminho dele e ele vai seguir aquilo. Tem pessoas que o desejo do coração dele é ter uma boa casa, ter uma boa família, ter um bom emprego. O mal não está aí. Deus quer nos abençoar. O problema não é esse. O problema é quando o coração está intencionado com segundas intenções. E essas segundas intenções vai tornando o homem uma essência escura, obscura, maligna. E ali ele age por aparência, ele não consegue mais ser verdadeiro. Ele não consegue mais ser uma pessoa íntegra. Ele faz de tudo para conquistar o poder. Ele faz de tudo, aí vai conquistar o quê? A influência, o status, a fama. Ele faz de tudo. Aí a gente para aqui, não, mas isso aí é só para os poderosos. Não. Isso é em qualquer escala da sociedade. No teu nível que você está hoje. Se você não tomar cuidado, você age desse jeito. E aí o teu coração passa a estar contaminado, passa a estar corrompido, e você vai agir conforme este coração. Mas a pessoa, quando chega num lugar, né, aquela aparência, como a própria palavra diz, aquela aparência de caridade. E a própria palavra diz que cuidado com essas pessoas, se afastam dela, se possível. Que tem aparência, mas não é. Deste modo, o amor que ela oferece é por interesse. E a recompensa que ela busca por meio desse relacionamento é intencional. Logo, o que ela recebe em troca é o amor da outra parte. Ou seja, amam as pessoas que os amam. Aqui, em outras palavras, o que a pessoa busca é um relacionamento por interesse. Então, a recompensa que ela vai buscar neste relacionamento é intencional. Ele já tem a intenção do que ele quer alcançar ali. Perfeito? Então, o que ele vai receber da outra pessoa? Aquilo que ele está oferecendo. Né? Agora, quais são as consequências quando a gente escolhe quem amar e aquela questão que deve pesar um pouco na nossa mente na noite de hoje? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Ou seja, se você tem dinheiro, se você tem status, posição, influência, você vai amar aquelas pessoas vão te amar, porque você tem um status. Porque você tem uma influência. Você tem capital. Uau! Então a gente precisa pensar nisso, a gente precisa refletir nisso. Agora vamos então entender.
Um coração cheio de segundas intenções. As consequências é um coração cheio de segundas intenções. Quando você começa a escolher quem amar, as consequências, a primeira, um coração cheio de segundas intenções. Isso é triste, meus irmãos. Já pensou você viver uma vida inteira com segundas intenções? Você não conseguir ser verdadeiro, ser transparente, ser você mesmo. Eu acho que isso não é bom. Eu não consigo ver um lado bom nisso. Eu só consigo ver trevas, escuridão. Então, eu vou ensinar aqui uma regra que eu passei a viver. Uma regra de ouro para viver os princípios do eterno. Tudo o que você fizer com segundas intenções, você já recebeu a sua recompensa. Pois fez pela carne. E por meio de interesses próprios. Portanto, não espere nada de Yahweh por isso. Em outras palavras, se você não entendeu, tudo que você faz por outras pessoas com segundas intenções, movida pela carne, movida pela tua natureza carnal, natural, você já recebeu em troca. Foi o que aquela pessoa, por exemplo, lhe deu em troca. E termina ali. Tudo que é feito na carne, inclusive escolhas de quem amar, é temporário, passageiro e terreno. Que termina com o seu próprio tempo de vida. Sabe o que isso representa? Sabe quando a gente vai lá visitar, né, e o ente querido no seu momento de morte ali, você está velando ele, tudo aquilo que ele fez na carne morreu ali. O que vai para a eternidade só é aquilo que foi gerado na eternidade. Ou seja, através do teu relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Um exemplo, alguma pessoa consegue levar os seus bens para o outro lado da vida? Não. Alguma pessoa consegue levar qualquer coisa para o outro lado da vida? Não. Não tem como. Então, tudo que você faz de forma terrena termina aqui. A única coisa que ultrapassa a dimensão dessa dimensão física a qual a gente vive para a dimensão espiritual é a nossa consciência. É a nossa alma, que há de prestar conta de tudo aquilo que a gente faz aqui. Inclusive as escolhas do amor. Mateus 5,47. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Ou seja, Yahshua no primeiro momento ele diz a questão do amor, um relacionamento com as pessoas de modo geral. Na outra ele diz até na questão de saudação, de cumprimento. Se até aqui você escolher quem cumprimentar, ele está questionando, não fazem os publicanos o mesmo? É mais forte ainda. Às vezes a gente passa pela rua, olha as pessoas que não estão, né, em Cristo, vamos dizer assim, somos ensinados, é quase não olhar, tem que passar para não olhar para a pessoa. Mas como a gente vai apresentar o amor de Cristo se você não pode se comunicar com as outras pessoas? Me diz. Como você vai ser o sal? Como você vai ser a luz nesse mundo se você não se relaciona? Se você não cumprimenta? Uma coisa é diferente da outra, é isso que eu estou dizendo desde o começo aqui. Uma questão é você amar as pessoas de forma incondicional. A questão é você viver no mundo, né, bem, de uma forma conforme a palavra, entre todas as pessoas. A outra questão é você viver no mundo de forma intencional, com segundas intenções em todos os níveis de relacionamento, inclusive escolher quem você vai apertar a mão ou não. Ah,
para ficar bem claro. É um líder, eu vou lá, aperto a mão. É o dono da empresa, eu vou lá, aperto a mão. Quando vem lá o faxineiro, por exemplo, não, faxineiro não. Quando vem lá o zelador, não, o zelador não. Com respeito, porque para mim todas as funções, tudo aquilo que a pessoa faz, né, de forma íntegra, tem valor. Não existe nenhuma profissão não existe nenhuma função, porque todas as funções, tudo que existe na Terra, eu creio que também é uma permissão de Deus. Então, seja o que você faz, seja o que você, né, exerce para ganhar a tua vida, é uma bênção de Deus. Para você ganhar os teus, para você conseguir o teu sustento, para você manter a tua família muitas das vezes, né? Então, o que você faz é uma bênção de Deus. Mas o seletivo, com segundas intenções, ele vai sim escolher quem ele vai apertar a mão. É isso que a gente está falando aqui. Para depois a pessoa não ler e colocar o texto fora de contexto, querer achar pretexto para dizer que a gente está falando qualquer coisa. Perfeito? Eu gosto muito de falar de texto e pretexto para fora de contexto, é porque na maioria das vezes as pessoas fazem isso. Né? E hoje, nos dias de hoje, né, a nomenclatura é narrativas. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Aqui o objetivo do ensino é unicamente fazer com que você se torne um pensador. O objetivo do ensino é que você pense sobre as suas atitudes, sobre as suas ações. E como você está diante da palavra e como você está diante da vida. Porque arrependimento, bem, precisa existir uma provocação. Você vai se arrepender do que se você não sabe o que você está errando? Perfeito? E só recompensa aqueles que fazem sem outros interesses ou segundas intenções no coração. E busca um coração puro, verdadeiro e contrito. Portanto, ele vai te recompensar se você ajudar, amar, cuidar, zelar pelo seu próximo com amor incondicional. Sabe aquela questão de fazer sem olhar a face da outra pessoa, de ajudar sem olhar a mão, sem olhar... É isso, você precisa fazer, ponto. Perfeito? Agora talvez você deve estar numa pergunta, ou em um momento, pensando assim, o que eu devo fazer agora? Então a gente vai ver alguns comportamentos que devemos praticar. É claro que você pode ter outros, né? Outros comportamentos. Aqui é só uma direção, é alguns pontos que a gente deve olhar. Primeira questão: desenvolver o amor em sua forma da natureza divina, por meio da consciência espiritual. Se você quer amar de forma verdadeira, você precisa entender como Jesus amou. Não tem como. Porque Jesus demonstrou as duas naturezas, assim como aqueles que estão nele hoje podem demonstrar as duas naturezas. A natureza natural e a natureza divina. Mas o amor de Jesus era divino. O amor que Jesus expressava sobre a humanidade era divino. Não era um amor natural. Então a primeira questão, você tem uma escolha. O amor, conforme a palavra de Yahweh, é descrito por um sentimento profundo e sincero, expresso em ações de bondade, misericórdia, generosidade para com o próximo. Então, eu tenho uma questão aqui. Perfeito, meus irmãos? Eu quero amar sem escolher a quem. Então, a primeira questão, você tem que conhecer Jesus Cristo. Mergulhe aí, tira a hora de estudos, se aprofunde na palavra e vai conhecer o modo que Jesus amou. Que aí nós teríamos que fazer não sei quantas aulas aqui. E talvez não ia caber, porque cada palavra, cada colocação de Jesus, existe uma explanação muito intensa e profunda. O amor incondicional. O Messias
ele nos ensinou em forma de mandamento. Então vamos lá, Mateus 22, 39. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Então você quer aprender a amar as pessoas? Não dá um passo. Então vive esse mandamento. Qual que é o amor que você demonstra por você? Demonstre pelo seu próximo. Já não é um bom começo? Já não é uma boa porta de entrada, de iniciar? Claro que é. Ah, você gosta que as pessoas ajam com você de forma falsa? Não. Então não faça isso no seu meio de relacionamento. Ah, você escolhe as pessoas que você vai cumprimentar? Não, não faça isso. Né? Se você apertou a mão do primeiro e tiver 20 na sala, chegue até o último. É isso que Jesus está nos ensinando essa noite. Perfeito? A questão, então, é não fazer acepção de pessoas, ok? A segunda, não olhar por meio do olhar físico, ou seja, aparência, a questão de status, influência e poder. Buscar olhar por meio da natureza divina que o Eterno nos ensinou. E olhar para o coração da pessoa. Ou seja, a forma que ele verdadeiramente ele expressa o sentimento dele por Cristo. Outra questão. A primeira, então, é como um mandamento, o amor incondicional. Ame o próximo como a si mesmo. A segunda questão, nós temos que voltar aonde Yahweh nos ensinou. O Eterno, ele vê pelo coração. Atos 13, 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Por que Davi era segundo o coração de Deus? Segundo o coração de Deus. A própria palavra já responde. Porque ele fará tudo o que for da minha vontade. Você quer desenvolver um coração que Deus se agrade? Faça tudo o que for da vontade de Deus. Faça tudo o que for da vontade do Eterno. Ah, mas por onde que eu começo? Primeiro, ame as pessoas, como você ama a si mesmo. Depois você começa a estudar a palavra e se comportar conforme a palavra. Porque a palavra, ela vai te transformar. Se você viver por meio dela, ela vai te transformar. Desenvolver um amor incondicional. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Mateus 5, 43, 44. Jesus está ensinando outra filosofia de vida, outro modo de vida. Ele vai muito claro, ame os seus inimigos e orem por quem os persegue. Mas ele ainda mantém, ame o seu próximo. Ou seja, se você está vendo essa mensagem aqui, uma pessoa te magoou, uma pessoa te feriu, você olha para uma pessoa como teu inimigo. Você precisa então amar aquela pessoa que você vê como inimigo. E outra questão, você precisa orar por aquele que te persegue. Uau! Você quer ser transformado pelo Evangelho? Pratica isso. Uma pessoa te magoou, te feriu, disse alguma coisa, ore por aquela pessoa. Ela está precisando da tua intercessão. Ela está precisando da tua oração. Ore por aquela pessoa. Agora vamos ver de forma breve e alguns pontos. O objetivo não é estudar a palavra de forma profunda, mas nós vamos ver o exemplo do bom samaritano de forma bem breve. Lucas 10, 29 a 37. E aí a gente vai pegar alguns pontos de forma bem breve, tá? E a gente já está chegando quase que no final do estudo. Tá tudo tranquilo aí? Então vamos lá. Mas ele, querendo justificar-se, ou seja, existia alguém, que a gente vai entender daqui a pouco quem é. Ele queria justificar-se. Então ele pergunta a Jesus:
E quem é o próximo? Vocês já devem ter escutado isso inúmeras vezes, de várias formas. E quem é o próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quem que desceu primeiro? Um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, ou seja, se afastou dele. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou também para o outro lado. Primeiro um sacerdote, depois um levita. Ou seja, pessoas conhecedoras da lei. Pessoas que, teoricamente, devem ter uma vida santificada, conforme a palavra. E ainda mais naquela época. Porque hoje os costumes avançaram, né, sobre o mundo, mas naquela época, para o povo de Deus, isso era muito rígido, viver os costumes. E aí um exemplo de um sacerdote e de um levita, uau, isso é muito pesado. Não dá para trazer todo o entendimento aqui, porque vai uma aula, mas é muito pesado só essa parte do contexto. Mas agora vamos adiantar aonde eu quero chegar em relação a escolher quem amar. Mas um samaritano, uau, chegou uma pessoa diferente aí no meio da conversa. Quem chegou? Um samaritano. Escolha uma. Se você tiver que escolher uma coisa para a tua vida, seja um samaritano. Perfeito? Estando de viagem, onde ele estava? De viagem. Outro dia eu vou fazer esse estudo só sobre isso daqui, tá? E vocês vão entender os mistérios que estão dentro desse ensinamento. Estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. O que que ele teve? Piedade. Se você passou da fase de escolher quem amar e está amando, você vai ter piedade das pessoas. Deu 2 denários ao hospedeiro e disse: não, peraí, tem que voltar um pouquinho. Teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando neles vinho e óleo. O que ele derramou? Vinho e óleo. Aqui tem tanto mistério aqui que um dia prometo que eu vou fazer só sobre o samaritano. Porque daí eu vou explicar toda essa vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. O que ele fez? Cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. O que ele fez? Pediu para cuidar, deu 2 denários da época e ainda falou para cuidar dele. E quando ele voltasse da uma outra viagem, ele pagaria toda aquela despesa que a pessoa ainda ia precisar. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei, ou seja, o doutor da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Ou seja, você quer amar de forma incondicional e parar de escolher as pessoas a quem você vai amar? Seja um bom samaritano e vá e faça o mesmo pelas pessoas que Deus colocar na tua vida. Ajude de forma incondicional. Se coloque no lugar das outras pessoas. Tenha piedade das pessoas. E você pode perceber aqui que Jesus até deixou, né, que o samaritano até deixou uma reserva de dinheiro. E ainda disse que se gastasse mais, ele vinha e ainda pagaria aquela diferença. Ou seja, a pessoa que não tinha nada passou a ter tudo. Porque alguém interveio pela vida daquela pessoa. Então, quantas pessoas que a gente vê que não tem nada? E que a gente talvez não tem muito também para fazer, mas o pouco que a gente tem já pode ajudar aquela pessoa. Já pode mudar a vida daquela pessoa. Nem que seja por um dia, por uma semana, por um mês, por uma hora. O mais importante é você agir.
O mais importante é você fazer. É demonstrar o amor que Yahshua derrama sobre a tua vida. Perfeito, meus irmãos? A outra questão é ser imitador de Yahshua. Esse versículo ele vai estar em todos os meus ensinamentos até as pessoas terem ele na sua mente. 1 João 2,6. O pessoal daqui já sabe, já decorou. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Deve. Dever é uma obrigação. Então nós devemos viver como Yahshua viveu. Por fim, quais são os caráteres de Cristo que a gente precisa desenvolver? Vou deixar 2. Primeiro, compaixão. Né? Se a gente quer ter uma mudança na nossa vida, uma mudança de realidade, uma mudança de perspectivas, nós precisamos desenvolver em nós o quê? A compaixão. Mateus 14,14 nos diz o seguinte: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, qual que é a primeira coisa que Jesus faz? Teve compaixão deles e curou os seus doentes. Se o Eterno derramar sobre a tua vida uma unção, a primeira coisa que você tem que fazer, ter compaixão das pessoas e curar se preciso for. E ajudar se preciso for. Porque o Eterno derrama a sua unção de várias formas. Tem pessoas que a unção que Deus derrama é bênçãos financeiras, é prosperidade, é riqueza. Outras pessoas são dons de cura, que não são físicas, são espirituais. E por aí vai. A outra questão é generosidade. 2 Coríntios 8, de 13 a 14, nos ensina: não estou querendo aliviar os outros e pôr um peso sobre vocês. Essa passagem ela é maravilhosa. Não estou querendo aliviar os outros e pôr um peso sobre vocês. Já que agora vocês têm bastante. Olha Paulo ensinando o caminho da generosidade. É justo que ajudem os que estão necessitados. Olha Paulo nos ensinando a ser o caminho da generosidade. Em alguma outra ocasião, se vocês precisarem e eles tiverem bastante, aí eles poderão ajudá-lo. Assim, todos são tratados com igualdade. O que Paulo está ensinando aqui? Reciprocidade e generosidade. No primeiro momento, ele não quer colocar sobre a vida de ninguém o que é um fardo, um peso, ou seja, sustentar a vida de outro. Mas se você tem o bastante, é justo que você ajude aquele que precise. Uau! É maravilhoso, eu acho. Em alguma outra ocasião, se você precisar, ou seja, se no outro momento você passar uma necessidade, precisar de algo, e aquela pessoa tiver, aquela pessoa vai te ajudar. Porque aí vai existir uma igualdade. Porque o Senhor não declara na sua... Por que Paulo está dizendo isso? O Senhor não declara na palavra que existirá tempo na tua vida de fartura, mas existirá tempo na tua vida de necessidade. Para que você lembre dos dias bons, mas também que você aprenda a viver os dias maus. É por isso que Paulo está dizendo da igualdade. Agora, alguns ensinamentos e finalizamos. E aí a gente já vai para a reta final. Quando escolhemos a quem amar, não estamos imitando a Cristo. Estamos imitando os fariseus, escribas e todos aqueles que representam a hipocrisia, a falsidade, o engano e a mentira. E o amor do Eterno não está nessas pessoas. Se você é uma pessoa falsa, o amor do Eterno não está em você. Se você é uma pessoa que engana as pessoas, que mente, o amor do Eterno não está em você. Se você vive uma vida hipócrita, o Eterno não está em você. Então você precisa escolher qual lado que você vai. Porque quando você fica escolhendo quem amar, você está mais desenvolvendo as suas raízes malignas do que as suas raízes divinas. Na árvore da ciência do bem e do mal, conhecendo o bem e o mal. Você está mais conhecendo o mal do que conhecendo as coisas boas de Deus. Agora, quando não escolhemos a quem amar, somos imitadores de Cristo. E estamos imitando-o.
tornando-se cada vez mais parecido com ele. Nisso temos o amor do Pai e a fé verdadeira, quando não escolhemos a quem amar. Perfeito? Simplesmente amamos. E agora, para concluir, para a gente finalizar o nosso texto, o estudo de hoje, o ensinamento de hoje, escolhendo a quem amar, Mateus 5,46. Vou fazer a leitura e a gente faz ali a menção final. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Eu espero que o ensino de hoje possa ter trazido luz sobre esse texto. Eu espero que o ensinamento de hoje possa ter trazido clareza para vocês sobre esse texto. Por quê? Verdadeiramente, para que a gente viva uma vida em Cristo, nós não devemos escolher quem amar. Nós não devemos escolher a quem a gente vai cumprimentar. Nós não devemos escolher as pessoas por aparência, por status, por fama, por poder, por riqueza. Seja qual for o artifício que a tua consciência natural vai dizer para você que você precisa fazer escolha. Nós não podemos fazer escolha. O Evangelho nos ensina que nós devemos amar. Simplesmente assim. Portanto, vamos fazer uma breve oração e agradeço a todos que estão aqui presentes, agradeço as pessoas que estão ao vivo, né, assistindo pelas mídias sociais, que vocês tenham sido edificados por essa palavra, por essa mensagem, que esse tempo que vocês ficaram aí conosco, aqueles que puderam ficar, né, até o final, que seja realmente transformador, que possa ser um termômetro de divisão de águas, um divisor na tua vida. E para aqueles que aqui estão, que o Eterno possa abençoar a vida de vocês, né? Essa noite, final de semana que vem chegando, hoje é uma noite de sexta-feira, e que a gente possa compreender que essa palavra ela tem o poder de transformar nossas vidas, porque ela é uma palavra de confrontamento. Ela é uma palavra que faz com que a gente olhe para dentro de nós antes da gente olhar para as outras pessoas. Perfeito, meus irmãos? Então vamos fazer uma breve oração para a gente finalizar? Você pode fazer aí na tua casa, no teu cantinho aí. Ore a Deus e agradeça a Ele por essa hora, por esse momento. E muito obrigado por estar conosco até essa hora. Pai eterno, em nome de Yahshua, agradecemos por este momento que aqui estamos. Que esta palavra de hoje possa transformar as nossas vidas, possa edificar os nossos corações e trazer para nós clareza e um novo comportamento. Que possamos, a partir de hoje, não escolher quem amar. E como o Senhor nos ensinou, simplesmente que nós possamos amar as pessoas. Que nós possamos ser como Cristo, imitador. Que nós possamos viver como Cristo viveu. Que este seja o desejo dos nossos corações. Que o poder e o operar do Espírito Santo de Deus age em nossas vidas para a glória do Pai eterno. Assim, eu oro e agradeço. Em nome de Yahshua. Amém. Obrigado. Que a paz de Yahshua esteja com cada um de vocês que vão assistir este conteúdo em outro momento.